Oi, gente, me chamo Graça Alves e esse é meu primeiro podcast com propósito, onde teremos conversas assertivas que inspiram, que transformam. Hoje, como convidadas, temos a pastora Suzanete e a missionária Wilma, onde elas estarão falando sobre a expedição missionária. É um prazer ter vocês aqui comigo, sejam muito bem-vindas, é uma honra poder entrevistá-las, que Deus abençoe. Sabemos que a expedição missionária é levar a palavra de Deus para as pessoas. Então quero saber de você, pastora, como é essa experiência de servir a Deus sendo um canal de bênção para a vida das pessoas? Bem, amada, para mim essa experiência ela já é um sonho. Primeiro porque Deus me mostrou, em sonhos, eu viajando em aviões para ministrar a palavra em outros lugares. Então agora que começou a acontecer, já é o segundo expedição que nós estamos indo, que a primeira foi o ano passado, essa é a segunda, estamos começando, estamos iniciando, e para mim tem sido uma realização para alcançar vidas, para Jesus, para que elas entendam quem é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, obrigada. E como você conheceu o Wilma, que faz parte desse projeto? A Wilma eu conheço já há um bom tempo. Quando ela era nova, decidida, eu também estava já iniciando também. E aos poucos, com a nossa unidade, a nossa comunhão, não só dela, que ela é que está me apoiando agora, que Deus colocou do meu lado, mas as outras missionárias que têm nos acompanhado também, foi dentro da igreja, Foi na comunhão que veio a descoberta dos ministérios. O meu eu já conhecia, e eu sei que o Wilma também já tinha ideia daquilo que Deus tinha para ela, e tem sido maravilhoso andar com a minha irmã Wilma e com toda a equipe. Que bom, É assim que Deus faz, prepara pessoas para andar lado ao lado, que é tão bom quando tem dois, Melhor do que um. Outra coisa, mãe. Sim. A Bíblia fala que os apóstolos que Deus tinha escolhido antes, os homens, antes de Cristo vir à Terra, eles tinham sempre um discípulo do lado. Porque sempre quando morria, como Moisés, Deus levantou Josué. Sim. Então é como aprendizado, porque possa ser que Deus me leve mais cedo e o Wilma venha me substituir. Então o propósito é esse, apoiando uma a outra. Tá certo. E você e o Wilma, como é participar desse projeto missionário? Conta um pouquinho pra gente como é essa experiência. Bem, na verdade a gente sair, das quatro paredes, porque isso a gente já faz na cidade, mas de uma forma menos, programada, organizada de mais dias, porque aí a gente se organiza em 3 dias para ficar na cidade que a gente vai. Então é uma organização maior, é um pensar em tudo, na toda a logística, na arrecadação de coisas que a gente leva, de cestas básicas, enfim. Então é uma organização bem maior. Tanto é que por enquanto a gente só consegue fazer de ano em ano, Então, mas é bom porque a gente sai, do contexto da nossa cidade, alcançando vidas em outros lugares, que não deixa de ser o ID de Jesus. Sim. E eu quero falar algo, acrescentar, que o Wilma falou aí, que por enquanto a gente só pode ir anualmente, mas eu creio que o propósito de Deus, em relação a alcançar a vida, porque o primeiro missionário aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. Sim. Porque quando ele começou o ministério dele com 30 anos, ele evangelizava assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Ele foi o primeiro missionário, porque até aí não tinha. Então Deus, ele tem nos ensinado de como alcançar pessoas. Ele primeiro nos faz crescer, nos dando os comandos, aprendendo com ele, para depois a gente sair espalhando a semente que é a palavra de Deus. É por isso que a nossa expedição missionária chama-se Semeadores
de fogo, porque a palavra de Deus, ela é fogo, ela é vida e ela também é espírito. Então a palavra, ela queima quando alcança o alvo, que é a pessoa, naquilo que muitas das vezes as pessoas não entendem, mas é Deus falando com elas, né? Ele mesmo é quem revela o erro, é Ele mesmo quem faz todas as coisas. Então, pra gente, pra mim, pra Wilma e pra equipe, tem sido de uma grandeza de honrar a Deus dessa forma, né? Entregando nossas vidas, perdendo sono, perdendo noite, subindo e descendo, mas é prazeroso honrar a Deus com esse ministério maravilhoso que é trabalhar com vidas. É muito bom, né, ver essa iniciativa, porque precisamos, né, ver pessoas dispostas para fazer algo para a obra de Deus. E acredito que vocês já tiveram muitas experiências, né, com pessoas nessas expedições, nessa primeira que vocês tiveram. Então, conta pra gente, Wilma, alguma que ficou marcante assim no seu momento nessa primeira expedição. Na verdade, assim, quando a gente chega, né, num lugar que a primeira, eu vou falar da primeira que a gente foi. Sim. E a gente não conhece ninguém lá, a não ser as pessoas da igreja local que nos apoiam. Mas as pessoas que a gente está indo evangelizar, que a gente conhece, que a gente entrega algumas coisas, a gente não conhece. E o que a gente sente é uma receptividade, como se a gente já conhecesse. Elas chegam para nós como se verdadeiramente a gente já tivesse algum vínculo. E isso é muito bom, porque a gente sabe que só Deus pode fazer isso. É uma troca de carinho, né? Uma troca de carinho. A gente consegue se envolver, a gente consegue bater um papo, a gente consegue trazer aquela pessoa para nós em oração, a gente consegue ficar lá, eu acredito, nos corações, né, deles, numa forma de gratidão, de amizade. E, além de tudo, é levar essa mensagem, né? Levar o Evangelho de Cristo, né? Levar o amor de Cristo, né? Então é uma experiência que, na verdade, por mais que a gente fale, né? A gente não consegue detalhar tudo, porque é muito bom mesmo. São experiências únicas, né? Ô, amada, eu quero só completar algo em relação a isso. As nossas experiências, nesse sentido, é que quando as pessoas são abraçadas, quando elas começam a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? Ela é como uma espada, ela corta dos dois lados, para mim e para outra pessoa. Ela transforma, né? Transforma, não só transforma, com a receptividade, como o Wilma falou, as pessoas necessitando não só do alimento, não só de vestes e de sapatos, as crianças, mas também de amor. É algo que tem faltado nesse século agora. O amor tem se esfriado dos homens, né? Então se esfriou. Às vezes as pessoas estão vendo as pessoas na rua pedindo: não vou dar não, é porque tem isso, tem aquilo. Não, a minha obrigação, se eu tiver, é dar. Então isso tem sido um efeito tão grande, né, no reino espiritual, no reino físico, que é esse que nós vivemos, que nós observamos pessoas chorando, pessoas se convertendo, aqueles que se desviaram voltam para Jesus. Então experiências inigualáveis. Encontramos o ano passado uma pessoa, a pessoa na rua bêbada, caída no chão. Nós já estávamos saindo pelas ruas e eu me aproximei, levantei aquele homem, evangelizei, né? Tem uma outra missionária também que foi, continuou o trabalho, né? E fizemos aquilo e ele foi para a igreja. Naquele dia ele parou de beber, de noite ele estava lá, né? Que eu digo igreja na rua, que a gente faz um culto na rua sempre à noite. Que a gente viaja sexta e sábado a gente trabalha. Então, são experiências que não tem como contar, irmã. Porque muitas coisas dói na nossa alma, dói o nosso coração. Porque se dói no meu, que sou humana e peco, quanto mais no de Jesus. Então é esse o trabalho. Jesus veio para o que era seu, ele veio para aqueles que precisam, ele veio para aqueles que estão doentes. Não é os sãos. Porque quem não quer Jesus, ele está são, ele acha que ele está ótimo. Mas Jesus veio para aqueles que querem a ele.
E isso pra gente não tem preço, não tem. Como eu entendi, né? Vocês evangelizam durante o dia e à noite tem o culto na praça, na igreja, como é? A gente sai daqui na sexta, né? E quando é no sábado pela manhã, a gente faz um evangelismo intenso, né? Muito extenso, pelas ruas. Se a cidade tiver feira, na feira, pelas ruas, pelos bairros. E aí, quando é à noite, a gente convida para um culto em uma determinada localidade, a qual a gente vai ficar instalada, vai estar trabalhando por ali. E no domingo, um culto na igreja local que nos acolheu e a entrega das cestas básicas, das roupas, de tudo que a gente leva, brinquedos para as crianças. Aí já é no domingo. Então, sábado é evangelismo, fecha com um culto à noite na localidade e no domingo um culto na igreja para que eles possam pegar, né, as cestas e as coisas que a gente leva de doações de roupas, sapatos, brinquedos. E como é feita essa arrecadação desses donativos que vocês levam? É só na igreja ou também tem algo mais assim que vocês podem estar acrescentando, né? Para todos que irão nos escutar. Bom, a gente já está trabalhando com essa arrecadação há algum tempo. A gente foca na igreja, pede muito na igreja e as pessoas da igreja, eles fazem esses pedidos, né? Que é a primeira igreja aqui batista, né? A primeira igreja batista. Aí a gente lança o projeto, os irmãos abraçam a causa e aí eles estendem aos familiares, ao comércio e a todos que sentem o desejo. A gente está sempre acolhendo as doações. Ultimamente a gente recebeu uma grande doação do São Felipe Bike, que foi interessante, muito interessante, eu vi né? esse dia. Porque eles arrecadaram bastante alimentos e agora a gente está intensificando nas redes sociais, principalmente na igreja e nos membros da igreja. E esses membros levam esse pedido, né, para os familiares, locais de trabalho e a gente consegue. Nós temos o ponto de arrecadação principal que é na igreja, as pessoas entram em contato conosco, marcam um horário, dependendo do local a gente consegue até ir buscar, dependendo do que for, a gente consegue buscar. E esses dias, na verdade, são os mais intensos, porque a gente vai dia 24 de julho e volta no dia 26. Então a gente já está com os ajustes finais, a gente já está colocando já tudo. Já está na reta final. Né? Tudo em organização para dia 24. Então, se alguém tiver de alguma forma interesse de estar doando, né, alimentos, roupas, calçados, brinquedos, nos procurem, né? Hoje a gente já está com graça aqui, a gente já tem outro canal, né, de poder estar nos alcançando. Aí entre em contato com a gente que a gente vai e marca um horário para receber ou vai até mesmo buscar. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, Graça, é que esse ministério que Deus nos deu, nós não só evangelizamos, não trabalhamos somente só com adultos, mas as crianças nós incluímos. Foi isso que eu estava percebendo, né, que tem a questão dos brinquedos. As crianças nós incluímos, porque na rua mesmo, porque tem aqueles que talvez não possam nem chegar no domingo pela manhã, para o culto, né? No domingo pela manhã, mas também nas ruas nós temos kits que nós entregamos com todo o trabalho de evangelismo ali dentro, com lápis de cor, mas tudo isso é voltado para o nome de Jesus, para que a criança entenda quem é Ele, né? Nós também temos esse trabalho. E uma outra coisa que eu queria ressaltar, sim, é a primeira igreja batista, mas o ministério é MAPS. Os apóstolos apóstolo Marconde Barbosa e a nossa apóstola é Karina Barbosa do Nascimento. Isso mesmo. Esses que têm assim nos orientado, nos apoiado. E eu quero dizer uma coisa, Graça, esse trabalho, certo que Deus já tinha me avisado, como eu comecei falando, mas chegou um ponto que quando Deus viu que nós estávamos ainda esperando alguma coisa, não sei o que, Ele falou, né? Ele falou com o nosso apóstolo através de uma revelação.
o porquê que nós tínhamos parado, o propósito dele, que era de sair, né, das 4 paredes. E então foi quando nós marchamos, oramos e jejuamos e estamos fazendo ainda isso para que esse trabalho ele cresça, alcance almas, vidas. Aonde Deus nos mandar, nós iremos, né? Então, abrange a todos. E como o irmão falou que no domingo nós fazemos assim, a entrega dos alimentos e de vestes, essas coisas, é depois de um culto maravilhoso na igreja também, para ouvir mais a palavra, né, para se alimentarem bem, porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia Sagrada. Então nós batemos nessa tecla, reconhecendo a majestade do Todo-Poderoso, reconhecendo que nós somos limitados e dependemos dele para tudo. E é por isso que o nosso trabalho tem assim caminhado lado a lado com o Senhor Jesus. Que bom, né? É maravilhoso ouvir tudo isso, estar aqui aprendendo, passando para todos que irão nos assistir. Vi que para ser um voluntário, tá doando, qualquer pessoa pode. Mas me fala um pouco a respeito dos semeadores. Quem são eles? Como é feita essa seleção de missionários, né, que vão com vocês? Amada, como eu lhe disse, todo o trabalho é direcionado pelo Pai. Quem seleciona é Ele mesmo, colocando, a gente não seleciona, a gente aguarda Ele. Entregamos e Ele vai enviando as pessoas. E nós cremos que muitos são, Deus bota para ele descobrir ainda o ministério, que às vezes não está na dúvida, e outro realmente já sabe que o trabalho dele é esse. Já temos uma equipe fixa, mas Deus tem mandado mais. Né? Essa agora dessa segunda viagem, nós temos pessoas que ainda não foram, mas estão interessadas de estar conosco também. Então, Deus trabalha desse jeito, né? Confunde a lógica humana, né? Confunde a lógica humana, é tudo na vontade dele. Entendi. A gente não se atreve passar na frente dele. É como tem um ditado popular que dizia, não passa os bois na frente. Como é? É mais ou menos assim. A carroça na frente dos bois. Não. Temos que aguardar ele decidir, ele mandar e ele fazer. A gente depende de Deus para tudo. E está com os ouvidos atentos, né? A ouvir a voz dele, o comando dele. Isto aí. Já estamos chegando na reta final do nosso bate-papo. Já quero agradecer a presença de vocês, muito bom ter vocês aqui. E quero pedir a você, a pastora Suzanete, né, que deixe uma mensagem aqui para todos aqueles que irão nos escutar, uma mensagem vinda diretamente do Pai, para cada um que vai escutar nosso podcast. Pois é, a Bíblia diz diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele cuidará de todas as coisas, é Ele quem direciona. E muitas das vezes nós entregamos os nossos caminhos, nossos sonhos, os nossos desejos a uma pessoa amiga, uma pessoa humana que é falha. Que muitas das vezes o meu sonho não é o sonho dela. Eu falo de determinado sonho meu e a pessoa por detrás, né, pode ter uma certa falsidade que eu não estou vendo. Então eu tenho que entregar os meus sonhos, eu tenho que entregar o meu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Esse sim é um amigo precioso que nunca falhará conosco. Eu posso falhar com ele, mas ele não, porque ele é fiel. Então, meus amados, você tem o desejo de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo, entrega a Ele a tua vida, entrega a Ele seus sonhos, entrega a Ele aquilo que você almeja para a sua casa, para a sua família. Se você quer um casamento, converse com Ele vai orientar, Ele vai providenciar a pessoa que Ele quer para você, o melhor. Porque o que é o erro do ser humano? É se decidir sozinho. E a Bíblia diz que nós precisamos dele. Porque, irmã, Deus nos criou desde o Gênesis. A Bíblia fala que Deus nos criou que era para adorar a Ele, para conversar com Ele. É um relacionamento de pai e filho. E quem errou foi nosso irmão Adão. Por isso que tudo foi amaldiçoado. E tudo, enquanto Deus vinha todos os dias conversar com Adão, porque não era Adão que ia conversar. Deus vinha todos os dias no virar da tarde para falar com Adão.
E eu acredito que não era assim boca a boca, eu acredito que Adão já entendia a voz de Deus aqui dentro dele. Isso é uma visão minha, né? A Bíblia não explica muito sobre isso. E então ele vinha, no momento em que ele errou, com uma ordem que Deus disse: meu filho, não coma do fruto daquela árvore. Não é a maçã, viu? A Bíblia não determina fruto nenhum. Diz que tinha o fruto da árvore da vida, né? Que era o fruto. E tinha também a árvore, uma outra árvore que era para comer, para dar saúde e tudo. Mas no momento que ele errou, pecou, primeiro a Eva e depois ele, que sabia da ordem, então Deus se afastou, porque eles se descobriram nu, veio o pecado, né? Porque até aí eles andavam nu, eles estavam sem pecado nenhum, e Deus afastou. E resultado, hoje, para eu ter comunhão com o próprio Deus, o meu Pai que me criou, eu preciso ir através do Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o caminho. Quando eu faço uma aliança com Cristo, quando eu entrego a minha vida a Ele, o meu caminho a Ele, meus sonhos, automaticamente, que eu digo automaticamente, mas isso é algo que é sobrenatural. A Bíblia não explica. Tem um novo nascimento. Agora não da vontade do varão, não da carne, mas agora é um novo nascimento da água, né? E do Espírito. É algo lindo, maravilhoso. Não é pastor que faz a nossa cabeça. Se fosse assim, todo mundo estava salvo. É o próprio Deus. É Ele que muda. É Ele que entende. Ele vai nos ensinando e a gente vai começando a caminhar com Ele e a compreender a doçura, a leveza do que é o Evangelho simples. Como é bom andar com Deus, como é bom estar na presença dEle, como é bom você falar com seu pai e saber que Ele está ouvindo. Às vezes nem precisa abrir a boca e Ele mesmo já sabe o que a gente quer. Então esse é o meu conselho, é uma experiência que eu tenho com Deus de muitos anos. Eu realmente, quando fui para a igreja buscando a cura da minha mãe, eu não queria ele. Mas não era o que eu queria, era o que ele queria. E foi maravilhoso para mim. Eu passei por essa experiência linda e já tenho quase 40 anos no Evangelho, servindo a Ele com alegria. A cada dia eu sou apaixonada por Ele. O meu amor e a minha paixão por Ele é todos os dias. Que Jesus Cristo lhe abençoe e que você entenda o caminho da verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro meio de ir para o céu, porque já está preparado. Não há outro, é através do Senhor Jesus, porque foi Ele que fez o sacrifício por mim e por você. É crendo nele, é fazendo uma aliança com Ele publicamente, não se envergonhar dele nunca, porque no dia do juízo, no dia que estiver lá frente a frente com o Pai e Ele, se você se envergonhar aqui na terra, Ele se envergonhará de você diante do Pai. Deus abençoe. Como eu falei, né? É um podcast onde temos conversas que inspiram, que transformam. E já estou sendo inspirada. Muito obrigada, viu? Por participar. Você que ficou conosco até aqui. Vamos finalizar. E a nossa irmã, Wilma, vai estar fazendo a oração por você. Amém. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso. Obrigada, Pai, porque sabemos que tudo aqui foi direcionado pelo Senhor. Falamos do Teu amor, falamos da Tua misericórdia, falamos de salvação, falamos que o Senhor nos ama incondicionalmente e que o Teu amor é que nos leva, Pai, a um lugar melhor, a estar desfrutando de tudo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Eu quero orar por cada um que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, pedindo que abra o Senhor o entendimento de cada um, para que compreenda o Teu amor de Pai por cada um e que eles possam encontrar o Senhor e viver no verdadeiro caminho. Amém. Que salva, liberta e transforma. Glórias ao Teu nome. Abençoe a cada um que nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora, muito obrigada. Que Deus abençoe, viu, grandemente. O Wilma também, muito obrigada. Tchau, tchau. Até breve.